Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre mentes milionárias. Acabei de ler este livro, ok? Mentes Milionárias, ok? Que é um estudo sobre o cérebro, sobre a mente. E nos fala, principalmente, por que algumas pessoas conseguem ser prósperas, conseguem gerar riqueza, enquanto que outras pessoas ficam estagnadas, não saem do chão, como se diz, e não prosperam, ok? Bem, primeiramente, é preciso entender como que funciona o cérebro, tá? Porque a riqueza, ela está no cérebro. Tudo o que nós fazemos na nossa vida sai do nosso cérebro, da nossa mente, dos nossos pensamentos. Basta pensar, por exemplo, um arquiteto, né? Quando um engenheiro, tá? Ele projeta grandes obras, mas as obras, ninguém começa fazendo um prédio assim do nada. Esse prédio, antes de mais nada, ele é criado no cérebro. É feita uma planta, o engenheiro imagina como será, ele tem, obviamente, os dados e toda a metrificação aí, né? Ok? E ele coloca essa ideia, tá? Assim, juntamente com o arquiteto, colocam essa ideia no papel e depois esse prédio é erguido, é edificado, ok? Bom, a riqueza é a mesma coisa. Então, se eu tenho uma mente próspera, se eu sou uma pessoa que valoriza a riqueza, por exemplo, o meu cérebro vai me ajudar a ser uma pessoa próspera. Ele vai me ajudar a criar riqueza. Mas se a minha mente é uma mente de escassez, o que ela vai criar? Escassez. Okay? Não tem como ser diferente, né? Então, como é que nós podemos usar o nosso cérebro, então, para criar riqueza, já que a riqueza é criada no cérebro? Pelos nossos pensamentos, começando pelos nossos pensamentos. Então, só para citar um exemplo, tem pessoas, por exemplo, que se forem, quando são entrevistadas, digamos assim, sobre riqueza, perguntas, né, elas são perguntadas sobre o que significa riqueza para elas, elas dizem que ser rico não é importante. Muitas pessoas falam isso, né? Ser rico não é importante, o importante é ser feliz. Ok. Aí, a segunda pergunta. E quais são os teus sonhos? O que você deseja alcançar na sua vida? Ah, o meu sonho é de ter a minha casa, né? A casa dos meus sonhos. Tem até uma plantinha, uma planta lá na cabeça de como seria essa casa, né? De melhorar de emprego, ganhar um bom salário, fornecer uma vida digna para a minha família, que seria o quê? Viajar, né? De vez em quando, pelo menos uma vez por ano, comprar o alimento necessário para a saúde, ter condições de garantir a saúde, né, para a família, caso precise tratar de alguma doença, que não seja necessário esperar na fila do SUS. Enfim, essas são as ideias das pessoas que dizem que riqueza não é importante, muitas delas, né, mas que elas têm esses sonhos. O que acontece ali? Acontece que essas pessoas não têm ideia, elas não têm uma correlação da palavra riqueza com os benefícios que a riqueza pode trazer. Por quê? O que é que pode trazer e fornecer todos esses benefícios? De ter uma vida digna, de ter casa própria, de ter um bom carro, de poder passear, enfim, de ter uma vida agradável, uma vida de qualidade. O que pode me proporcionar isso? Riqueza, obviamente. Okay? Se eu sou pobre e mal ganho um salário mínimo, não consigo fazer nada disso, não é mesmo? Então, a primeira dificuldade, digamos assim, é essa conotação da palavra riqueza que está na cabeça de muita gente. O que acontece com isso? Quando você tem essa conotação distorcida, né? Como se riqueza fosse uma coisa ruim, mas os benefícios que ela traz são coisas boas. O cérebro não entende e ele não te ajuda a alcançar riqueza.
porque não está tendo congruência na tua maneira de pensar. Então, a partir do momento que você entende que para ter todos esses benefícios é preciso criar riqueza, aí o teu cérebro começa a agir ao teu favor. Ele começa a produzir as ferramentas necessárias para que você possa alcançar essa riqueza, ok? Primeiro passo, tá? É preciso criar hábitos de riqueza, porque todas as pessoas que prosperaram na vida, eles têm hábitos de riqueza, ok? Bom, primeiro passo seria o quê? Entender que para prosperar na vida é preciso investir. Então, quer dizer o quê? Eu tenho que reservar 10% daquilo que eu ganho todos os meses, para depois de um determinado tempo, obviamente é preciso ter um objetivo, né, de longo prazo, ok? Então, eu vou reservar esses 10% para investir em algum projeto que eu tenho na minha mente para gerar riqueza, ok? Para isso, eu preciso sair da zona de conforto, eu preciso pensar, né? Botar a minha mente para pensar o que eu gostaria de fazer. Quando eu tenho essa ideia, como vou fazer isso? Então, eu vou dedicar parte do meu tempo durante o dia a pensar nisso, nesse meu projeto. Vou reservar um dinheiro para poder investir nesse projeto. Para isso, eu vou ter que abrir mão de algumas diversões, de alguns supérfluos, digamos assim, uma cervejada no final de semana, que é supérfluo, não é necessário, muitas vezes até prejudicial, né? Combater o desperdício, enfim, é preciso ter esse aprendizado. Primeiro passo. Criar novos hábitos, ok? Para manter a saúde, hábitos de fazer atividade física, que vão me ajudar porque, como se diz, mente sã em corpo são, né? Então, para a mente produzir riquezas, ela precisa estar num corpo sadio, né? Num corpo doente, a mente não consegue pensar em outra coisa, a não ser na própria doença, né? Bom, outra coisa muito importante, tá? Que é trabalhado principalmente neste livro aqui, tá? Outra coisa muito importante é a meditação. Todas as pessoas prósperas, ok? Ou pelo menos a maioria delas, todas elas praticam a meditação. Por quê? Porque a meditação, ela ajuda a fortalecer, ajuda a pessoa a se concentrar, principalmente a meditação de atenção plena, que é conhecida como mindfulness, tá? Atenção plena. O que é isso? Significa que quando eu estou realizando um projeto, um estudo, seja lá o que for, eu tenho que estar totalmente concentrada nisso, para que eu consiga realizar, né, aquilo que eu estou me propondo, ok? Logicamente que isso não é uma coisa fácil de se fazer, porque o que é a meditação plena? É você se focar, ou seja, você não pensar em nada, tá? Estar totalmente presente no momento onde você está, você não ter... Mas se você parar para fazer isso, quem já parou, quem já começou a fazer alguma meditação, vai perceber que milhares de pensamentos, né, assaltam a nossa mente. Eu estou aqui concentrada, de repente já estou viajando, lá estou pensando em mil e umas coisas. Isso é normal, é natural. Então, traz de volta novamente a mente, isso são técnicas de meditação. Mas, por que muita gente não conhece a meditação? Eu mesma, né, tomei conhecimento, não faz muito tempo, né? Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha me dedicado muito, porque existe um preconceito contra a meditação, por acreditar que a meditação ela faz parte de teorias orientais que não tem a ver com a nossa religião. Mas o fato é que a meditação ela tem mais a ver com ciência do que com religião, porque estudiosos, tá, já pesquisaram a mente, por exemplo, dos orientais, dos tibetanos, essas pessoas que costumam meditar muito,
e perceberam que o cérebro deles, a parte pensante, está mais desenvolvido por causa da meditação. Eles passam horas meditando, né? Inclusive, a pessoa que medita, que consegue atingir esse nível aí, ela é muito mais feliz, muito mais realizada, tá? Tem um poder, assim, muito grande a meditação. Existem vários tipos de meditação, depende do que você deseja alcançar. Mas, no caso, a meditação de atenção plena, mindfulness, como é conhecida, ela ajuda a manter o foco, ajuda a fortalecer as vias neurais para você atingir o seu objetivo, no caso aqui, a riqueza, a prosperidade. Bom, o que são vias neurais? O nosso cérebro, ele tem milhões de conexões, ok? Cada coisa nova que você aprende cria uma conexão neural, ok? Inclusive, até alguns anos atrás, se acreditava que a pessoa nascia com determinado número de células nervosas, de neurônios, e que não mais acrescentavam, que até se perdiam alguns, devido a alguns, né, essas pessoas tomam algum porre, por exemplo, morre um neurônio, digamos, né, e que com o tempo o cérebro vai definhando. Mas, felizmente, novas pesquisas mostram que o cérebro continua se desenvolvendo até os últimos anos da sua vida, desde que ele seja usado. E o que é usar o cérebro? É você aprender coisas novas, tá? Quando você aprende uma coisa nova, você está criando um caminho novo no seu cérebro. São chamadas as sinapses neurais, ou seja, novos caminhos. Por exemplo, quando você aprende a dirigir, tá? Você vai criando um hábito, né? O treinamento esse, né, que você faz para você aprender a dirigir, ele está dizendo para o cérebro que você está aprendendo uma coisa nova e ele vai se desenvolvendo essa sinapse, esse caminho, até que chega uma hora que está automatizado. No começo você tem que pensar muito, você tem que fazer um esforço, né? Eu tenho que fazer essa marcha aqui, tenho que pisar na embreagem ali, eu tenho que frear aqui e tal. Depois isso é automático. Assim é para qualquer coisa que você deseja aprender, inclusive aprender a gerar riqueza, ok? E a meditação, ela fortalece esses caminhos neurais, essas sinapses neurais. Então, você pode se informar, existem muitas meditações guiadas na internet, né? Enquanto você não conhece ainda, você faz essas meditações guiadas e depois você pode fazer por sua, né, criar as suas próprias meditações, ok? Essa é uma das sugestões, existem muitas outras maneiras, muitas outras técnicas, né, que ajudam a pessoa a gerar riqueza, mas por hoje ficamos aqui com o funcionamento do cérebro e a melhoria do funcionamento com a ajuda das meditações, principalmente da meditação mindfulness. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal para receber mais vídeos assim.